Educação à distância, mudando realidades. Olá, estudante! Seja muito bem-vindo à nossa web aula 4. Estamos chegando ao finzinho da nossa disciplina, né? Eu sou a professora Karen Stella e neste momento farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos negros, estou usando uma saia preta, uma blusa verde e ao fundo nós temos uma parede branca escrita EAD Mudando Realidades. Muito bem, vamos então aqui para a nossa última aula da disciplina Marketing no Setor Público. Vamos verificar então quais são os conteúdos que estudaremos neste momento. Hoje, neste momento, estaremos estudando o marketing político, governamental e eleitoral. E quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer o marketing político, governamental e eleitoral, analisar a comunicação no setor público e suas contribuições para o marketing político, governamental e eleitoral. Nós estamos aqui trazendo 3 tipos de marketing, faremos as suas definições, mostraremos para vocês as suas distinções, apesar de que muitas pessoas confundem aí um com o outro, mas eu espero que a nossa aula aí fique bem clara para você, que ao final dessa aula você consiga atingir os objetivos que nós aqui estabelecemos, né? E vamos ao nosso conteúdo, vamos lá! Marketing público, político, eleitoral e governamental. O que vem a ser isso, professora? Bom, vamos lá, pessoal. Ao estudar o marketing aplicado ao setor público, nós identificamos aí outras classificações, que se relacionam e que orientarão aí uma melhor compreensão conceitual. Então, nós vamos apresentar para vocês neste momento, esta definição de análise, do marketing no setor público, classificado como o quê? Marketing político, eleitoral e governamental. O que é o marketing político, professora? É a aplicação de técnicas, olha pessoal, não vão confundir, tá? Já anotem aí alguns elementos que vão distinguir o marketing político dos próximos que nós falaremos. Então, é a aplicação de técnicas de marketing, ao cenário político, que muitas vezes é confundido aí com marketing eleitoral. O marketing político ele é aplicado em um processo de quê? Opa, começou a aparecer. Longo prazo. Pode atender a um partido, tá? Marketing político partidário. Então, segundo o IANESE, é destinado à construção e fortalecimento de uma boa imagem pública em busca de adeptos e simpatizantes, criando condições favoráveis, outra palavrinha mágica, para eleger os seus respectivos candidatos, tá? Então, eles são aplicados aqui, olha, de novo, o mix de marketing. Vamos ver como se aplica aqui o mix de marketing no marketing político. O que é o produto? O produto é o político, que pretende se eleger, O que é o preço? O preço é o valor que o eleitor acredita que esse político tem, tá? É o valor percebido pelo eleitor. Por exemplo, as causas, as ideologias que são defendidas por esse político, elas representam um valor para o eleitor, tá? Promoção é a comunicação mercadológica institucional para dar visibilidade à imagem desse político e às ideias dele, Ok? Então, isso é a promoção, que são a comunicação que é feita para promover a imagem desse político. O que é a praça, professora? É o esforço feito pelo político para se fazer presente junto ao eleitorado e divulgar as suas ideias,
tá? Então, vocês estão vendo aqui como que o marketing é aplicado, né, ao marketing político, né? Como essas estratégias que são aí aplicadas nas organizações, como elas são adaptadas, ajustadas na administração pública, tá? Bom, professor, e o marketing eleitoral? Olha só, é a aplicação de um planejamento com estratégias de curto prazo para atender um determinado momento e tem um único objetivo: eleger um candidato em uma eleição específica. Olha, no marketing político, nós estávamos falando de longo prazo, estávamos falando de um partido fortalecer uma imagem, né, para eleger ali os seus representantes. É diferente, tá? É um trabalho que é feito por mais tempo naquele partido para fortalecer a imagem, as suas políticas, as suas ideologias, para que os seus representantes, independente de qual seja a eleição, seja eleito, ok? Então é um marketing mais firme, mais demorado. O marketing eleitoral, ele é temporário, é para aquela eleição específica, tá? Então o marketing eleitoral é uma etapa do marketing político partidário, é um braço dele, né? Então, consequentemente, um bom desempenho do marketing político partidário fortalece o eleitoral e vice-versa, tá? Vejam que muitas das vezes o marketing político partidário, ele não está voltado para um candidato específico, ele está voltado para a imagem do partido, tá? Então ele visa fortalecer a imagem do partido com os seus eleitores a longo prazo, ok? Já o marketing eleitoral, ele está com um olhar específico para um momento de eleição e para promover a imagem daquele candidato naquele momento de eleição, tá? Então, por isso que ele é um pedaço do marketing político partidário, tá? Ok, então vale ressaltar aí que as estratégias, elas têm como foco ganhar uma eleição. É para isso que serve o marketing eleitoral. Tá? Então, todas as ações são voltadas ao curto prazo. Com isso, a comunicação ganha força por produzir uma resposta rápida em termos de resultado. Professor, e o que é o governamental? O marketing governamental, ele adota estratégias de curto, médio e longo prazos, tendo como foco o quê? A sociedade como um todo, que ao ser impactada, influenciará diretamente o eleitor, criando ressonância positiva junto a esse público. Então, Weiss afirma que a aplicação de técnicas mercadológicas pelo núcleo do poder instituído legitimamente, objetivando atender às expectativas da população. Pessoal, nós não estamos falando de eleitores. Nós estamos falando de população, de sociedade, tá? Então vejam que esse marketing, ele não é específico para aquele público que elege que vota naquele partido, né, que vai eleger aquele candidato. Não. Nós estamos falando de um marketing feito pelo governo para alcançar a sociedade, ok? Como é feita, professora, essa comunicação, então, no setor público, tá? Considerando aí o marketing político, eleitoral e governamental. Vamos verificar aqui, então. O marketing no aspecto político, eleitoral e governamental tem como função estratégica, olha só, manutenção do poder em momentos e circunstâncias distintas, tendo o agente político como epicentro das macro e micro ações estratégicas, tá? O que é o agente político, professora? É aquele representante, né, que a comunidade, que a população escolhe para estar ali atuando
num determinado poder, né? Às vezes legislativo, poder executivo, tá? Então vamos ver aqui esta figura e compreender um pouco melhor, tá? Essa figura aí mostra, né, de um lado nós temos o quê? Nós temos o governo, ok? E do outro lado nós temos aqui o povo. Conseguiram identificar? Ok. O marketing do setor público ele é um pouco mais amplo, tá? Tendo o agente público e o interesse da sociedade como foco, tá? Então nós temos aqui essa figura que representa muito bem esse marketing, tá? O governo que está relacionado aqui ao partido e ao candidato, que é o seu representante, que apresenta aqui propostas, né, as suas ideias. Essas propostas e essas ideias, elas vão alcançar a quem? Ao eleitor, né? E o eleitor, ele manifesta o seu interesse, né, através do voto. Vejam só que o ciclo se fecha. Mas nós temos um ciclo mais amplo, tá? Aqui, ó, que é do governo, que procura realizar, né, essas propostas, essas ideias e trazendo o quê? Benefícios para quem? Para o povo, ok? Atendendo às suas necessidades e expectativas, tá? Então, esse ciclo mais do lado de fora, mais amplo, ele representa o marketing governamental, que é mais amplo, que tem um olhar para o povo, ok? Já o marketing partidário, né, eleitoral, ele tem um olhar para quem? Para o eleitor, ok? Vamos então aqui também, nós temos uma outra figura para esclarecer um pouco mais, tá? Nessa figura nós podemos visualizar o ciclo que é gerado em função dos interesses do agente político, que é o quê? A conquista e a manutenção do poder. Então nós temos aqui no centro o agente político, né? E que trabalha com esses 3 tipos de marketing em determinadas situações diferentes. Em épocas de campanha, de eleição, ele vai trabalhar com o marketing eleitoral, certo? Quando ele foi eleito, ele vai trabalhar com o marketing governamental, já para atender à sociedade, à comunidade, ao povo, né? E temos também aqui o marketing político, que é aquele que visa o partido que esse agente político representa, ok? A imagem, fortalecer a imagem do partido, das ideias, dos seus ideais, né? Suas ideologias. Então, o marketing político, ele visa fortalecer a longo prazo, ele visa fortalecer essa imagem do partido para, por exemplo, no momento que esse agente político não puder mais se candidatar, mas tem um outro que irá substituí-lo. É esse o papel do marketing político, trabalhar a imagem do partido, ok? Maravilha! Então vejamos aqui as funções estratégicas de cada um. O marketing político, ele trabalha a construção da imagem do partido, né, ou do agente político. O eleitoral, ele trabalha especificamente o quê? A eleição, né? Ele é bem curto prazo, temporário ali. E o marketing governamental, ele visa consolidar a imagem junto ao eleitorado, né, através dos seus programas de governo, mas que, gente, vai alcançar quem? A sociedade como um todo, né? Aquele que é eleito, ele passa a ser ali o representante de todo o povo, não apenas daqueles que os elegeram, né? O marketing político, ele tem 4 grandes funções. Vamos conhecê-las aqui, ó. Estudo de mercado, primeira função. Tamanho e características socioeconômicas do eleitorado, suas expectativas em relação ao político. Olha para vocês verem que as campanhas
que nós vimos muitas das vezes publicitárias de determinado partido, elas não são feitas aleatoriamente, tá? Ela tem suas funções, ela tem seus elementos que as constituem, né? Então é feito aqui um estudo de mercado. E esse estudo de mercado, ele tem esse objetivo de traçar as características das pessoas que elegem, que votam naquela pessoa, tá? Planejamento de marketing é uma outra função aqui, né? Onde serão definidas estratégias, táticas para atender todo mundo, toda a sociedade. Não, para atender as expectativas do eleitorado. Comercialização do produto, que é a exposição de vendas, exposição e venda ao eleitorado de quê? Das ideias, dos planos estabelecidos por esse político, tá? Então nós já estamos vendo aqui, ó, 3 funções que são consideradas aqui pelo marketing político, né? Agora vamos ver a 4ª. Gerência do produto. Gerência de produto. É a manutenção e cuidados com a imagem do político junto ao seu eleitorado, com vistas a garantir a satisfação dos eleitores, né? Assim é preservar as chances de uma possível nova eleição. Então nós temos aqui que podem observar que essas funções, elas estão voltadas especificamente para um determinado grupo, que é o eleitorado, tá? O impacto de cada tipo de estratégia na sociedade. Bora ver aqui. O marketing voltado para o setor público, diferente daquele marketing tradicional, ele não pode diferenciar as suas ações estratégicas ou os seus produtos conforme o seu interesse. Ele precisa observar primeiro o resultado para a sociedade. Mas isso não impede que aplique a segmentação. O que é você segmentar? Você sabe me dizer o que significa segmentação? Segmentação é quando você cria diversos segmentos e você escolhe para qual tipo de segmento você vai direcionar os seus produtos, o seu serviço, você vai vender as suas ideias. No caso aqui do marketing político, qual é o segmento que aquele partido político procura alcançar, né? Nós vimos aqui que uma das funções do marketing político é traçar as características do seu eleitorado. Então vejam só que ele vai procurar alcançar esse eleitorado, identificar quais são as necessidades desse eleitorado, quais são as preferências desse determinado grupo. Vejam que a região Nordeste do nosso país, ela tem suas necessidades que são diferentes da Sudeste, da região Norte. Cada região tem as suas necessidades, tem as suas demandas. Compete ao partido político, durante essas estratégias, a elaboração das estratégias do marketing político, identificar essas características daquela determinada população, quais são as suas necessidades, quais são as suas demandas, e procurar satisfazer isso nos seus programas de governo, né? Nas suas campanhas publicitárias, na sua comunicação. A comunicação de um político com um determinado público que mora numa região é diferente da comunicação que ele vai utilizar numa outra região, porque são culturas diferentes, costumes diferentes. Então, cada povo tem suas características e isso são estratégias que são aplicadas no marketing político, né? Muito bem, vamos continuar aqui. O marketing eleitoral, ele deve primeiro observar a amplitude do cargo para o qual o candidato está buscando ser eleito. Olha que interessante, né? Se é um cargo de prefeito, a variável geográfica será a cidade na qual está se candidatando. Vejam só aqui, a segmentação sendo feita de acordo com a amplitude do cargo, ok? A variável demográfica buscará as características desta população,
Tá? Qual é a cidade que essa pessoa está se candidatando à prefeitura? Então, aquele candidato precisa identificar quais são as características dessa população, quais são os comportamentos dessa população. Viu? Após a definição dessas variáveis e a aplicação da pesquisa de segmentação, caberá ao profissional de marketing, né, que nós chamamos de marqueteiro aí, definir o mercado-alvo, né, que são as fatias da segmentação e as estratégias que melhor vendem aquele candidato. Viu só? Vejam que nada é por acaso, viu? Quando vocês virem essas campanhas aí eleitorais, pensem que houve todo um trabalho de marketing por trás dela, tá? Muito bem. Assim será possível, então, criar um posicionamento adequado ao mercado-alvo, formado por eleitores homogêneos. Como assim, professora? Eleitores que possuem as mesmas características, né? Mesmas necessidades. Então, por isso que é feita a segmentação. Você cria diversas fatias daquele seu grupo de eleitores e você vai direcionando as suas campanhas, a sua comunicação para determinada fatia de forma diferente, né? Procurando atender às necessidades de cada uma. Então, os eleitores homogêneos são aqueles que têm as mesmas características, né? Não há unanimidade em eleições, então ganhará quem satisfizer uma maior parcela da população na sua segmentação, tá? Essa maioria de eleitores representa uma maior parcela da sociedade e tem a responsabilidade de acompanhar e cobrar do seu representante eleito, coisa que a gente não faz, né? Resultado que melhor satisfaça essa coletividade. Por outro lado, o marketing governamental utilizará o quê? A máquina do Estado para criar planejamento, para aplicar do seu plano de governo com o apoio da comunicação, para levar essa mensagem a quem? Só ao eleitorado, professora? Não, ao povo, no qual estão inseridos os seus eleitores, tanto aqueles que elegeram quanto os que vierem a eleger no futuro ou não, né? Muito bem. O marketing político tem como foco apenas eleitores, não a sociedade. Diferentemente do marketing governamental, acredito que vocês já gravaram isso, né? Então, a segmentação de mercado, ela abrange a parcela da população de uma determinada região de interesse do partido. Tá? Então, o partido, ele identifica qual é a região do Brasil, por exemplo, no caso de uma campanha à presidência, né? Eleição à presidência, identifica qual é a região do país que tem um interesse maior para esse partido, que esse partido tem uma imagem mais forte, né? E aí, dentro desta região, ele faz a segmentação, tá? Para alcançar as fatias, cada fatia que compõe aí esta região, que é o seu público-alvo, no caso, tá? Então, define-se assim, primeiramente, a variável geográfica, para que em seguida você possa ter o perfil dos eleitores-alvo para o desenvolvimento do posicionamento do partido. Como que esse partido vai se posicionar diante desse público? Vai depender do público, tá? Então, primeiro tem que identificar qual é a fatia do mercado, daquele eleitorado, para ele poder definir o seu posicionamento, tá bom? Esse posicionamento será compartilhado pelos agentes políticos que têm o mesmo discurso ideológico, levando propostas e apresentando resultados para a construção da imagem do político eleito, reforçando a imagem do partido, que avalizará novos candidatos em futuras eleições. Então, o bem comum da sociedade, para muitos agentes políticos, olha só que lamentável, passa para segundo plano. Tá? A prioridade é a imagem para os eleitores, o que promoverá a manutenção do poder. Triste, né? Mas é assim que é. Muito bem. Por outro lado, o marketing governamental utilizará a máquina do Estado para criar planejamento para aplicar o seu plano de governo, né? Com o apoio fundamental da comunicação, levando essa mensagem para quem? Ao povo. O marketing político, ele tem foco apenas nos eleitores,
tá? Não na sociedade. A segmentação de mercado abrange apenas a parcela da população que tem interesse naquele partido ali, ok? Acredito que isso aqui acabou ficando repetido. Vamos ver aqui então o uso das mídias sociais. Vamos lá. O uso de recursos da internet, em especial adotando as mídias sociais, iniciou de fato, mas ainda de forma discreta, na primeira eleição de quem? Olha, gente, recentemente, né? Barack Obama. Então, no entanto, hoje toma proporções até pouco tempo inimagináveis, né? Com o uso de robôs, inteligência artificial e, lamentavelmente, fake news, influenciando, distorcendo resultados pelo mundo. Então, não sei se vocês recordam, mas houve uma campanha no ano de 2018 do presidente Jair Bolsonaro que foi feita toda pelas mídias sociais, né? Então, você vê aí a força que tem as mídias sociais para alcançar a população, né? Antes a gente fazia mais uso apenas das televisões, né? Dos jornais impressos, ou aparelhos mesmo, né? Rádio, mas agora as mídias sociais, elas ganharam um espaço muito grande, né, nas casas dos eleitores. Então, acaba que, se você perceber bem, o Brasil conseguiu até eleger um presidente através das redes sociais. Olha a força que as redes sociais possuem, né? Agora, lamentavelmente, existem aqueles que utilizam das redes sociais para divulgar mentiras, informações que não aconteceram, né? Então, que são as chamadas fake news. E isso acontece, pessoal, de todos os lados. Algumas pessoas, às vezes, tendem a dizer que determinado partido faz uso, mas os outros também fazem. Então, é uma coisa que está generalizada, lamentavelmente, né? Muito bem, vamos avançando aqui então. As mídias sociais, elas ganharam essa força porque essa é uma das características da sociedade. Relacionamento, né? O uso do digital potencializou, amplificou essa característica de querer se relacionar com o próximo, né? Então, na internet, o consumidor, ele fala para quem? Para muitos, né? Então, foi-se aí a era do face-to-face, né? Do marketing 2.0. No marketing 3.0, qualquer opinião de um eleitor pode influenciar vários. Por isso, essa é uma ferramenta muito importante e poderosa e que está sendo muito utilizada aí nos últimos dias, né? A preocupação dos profissionais de marketing não é mais aí apenas desenvolver obras e serviços que satisfaçam a população e sejam apresentados aí pela comunicação tradicional, mas eles estão preocupados com o quê? Com a formação da opinião do eleitor nos meios digitais, para que esses sejam vetores de multiplicação dessas informações. Então, esses profissionais do marketing, eles promovem, realizam uma comunicação através das mídias sociais que estão aí direcionadas com a formação de opinião, né, daquele eleitor. E esse eleitor acaba que compartilha, veja só aqui a nossa figurinha, né? Ele compartilha e multiplica essas informações. E isso, pessoal, acontece independentemente do partido. Isso é uma estratégia que é utilizado por todos os profissionais de marketing, tá? Então, e é isso que tem fortalecido cada vez mais a opinião do público, né? Então, para isso, em qualquer fase do marketing político, é fundamental aqui a montagem de uma equipe multidisciplinar para cuidar o quê, ó? 24 horas por dia, durante 7 dias, sem descanso, né? Da semana, a imagem desse agente político. Então, existem pessoas trabalhando todos os dias, direto, para que esse marketing político, ele traga o resultado esperado, que é a eleição do seu representante, tá? Os benefícios das mídias sociais na formação da imagem de um agente são vários. Esse impacto também ele pode ser negativo,
Nós já vimos isso acontecer também, né? Tanto do ponto de vista desleal, com informações errôneas, né? A fim de mascarar a verdade, quanto como um fácil amplificador de erros, gafes e outras situações que possam denegrir. São aqueles vulgos memes, né, que a gente vê aí, às vezes um candidato comete uma gafe, um erro, e aí as pessoas imediatamente já geram um meme e jogam, e aquilo ali se multiplica na rede social, né, e acaba denegrindo a imagem do candidato. Você vê aí a força das redes sociais. Muito bem, pessoal, nós chegamos ao final da disciplina Marketing no Setor Público. Quero dizer para vocês que foi um prazer estar com vocês aqui até esta última aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina, que vocês tenham aprendido, aprofundado mais ainda o conhecimento de vocês, ampliado o conhecimento de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar consultando o material. Já falei para vocês mais uma vez, né? Vou reforçar que o que a gente traz aqui na web aula não é tudo que está no AVA, né? São os principais pontos. Então, se algum momento não ficou, algum tópico não ficou claro para você, vá lá no AVA, dá uma lidinha no material, procure os livros lá na minha biblioteca que a gente sugere, tá? Lá no final do plano de ensino tem todas as referências, vocês podem estar dando uma olhada nesses livros também, que vão aí com certeza aprofundar mais ainda aquilo que nós trabalhamos, esses conteúdos que nós trabalhamos com vocês aqui. Bom, foi muito bom trabalhar com vocês, e aí quero desejar sucesso a vocês no curso, e se Deus quiser, a gente pode se ver aí de repente numa próxima disciplina, tá bom? Abraços a todos, até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.